Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto e no programa de hoje nós vamos falar sobre segurança na navegação. De acordo com dados da Marinha do Brasil, já foram registrados cerca de 6 naufrágios nos rios paraenses este ano. Embarcações irregulares, comandantes não habilitados, mau tempo, são inúmeras as causas apontadas para os acidentes. E para falar sobre segurança na navegação dos rios da Amazônia, eu recebo aqui no estúdio Pedro Lameira, diretor da Faculdade de Engenharia Naval da UFPA e engenheiro naval. E você pode participar do programa pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Pedro, obrigado por ter vindo ao Diálogo Aberto. E eu queria que você me falasse como se caracteriza o transporte fluvial aqui na Amazônia. Eu que agradeço o convite. É sempre bom ter uma oportunidade de falar sobre problemas regionais e bem característicos amazônicos, né? Os acidentes na região amazônica, de uma forma geral, no transporte fluvial, são situações relativamente antigas. Então, acredito que seja bom a gente contextualizar esse transporte antes de começar a falar especificamente das causas dos acidentes. O transporte fluvial na região amazônica, de uma forma geral, é algo que envolve toda a população amazônica. Muitas regiões do norte do Brasil, mais especificamente da Amazônia, dependem exclusivamente do transporte fluvial para se locomover. Então, existem pessoas que tentam analisar a problemática do transporte fluvial de uma forma isolada, quando usam para turismo, para se deslocar, para conhecer uma região turística. Mas muitas localidades dependem exclusivamente do transporte fluvial. As comunidades ribeirinhas, principalmente, são exemplos clássicos disso. Quando não se tem acesso rodoviário, não se tem acesso por qualquer outro modal. E aqui essa característica na Amazônia ela é muito latente, né? Perfeito. Se deslocar através das águas, dos rios. Perfeito. Então, existe uma questão da economia, microeconomia regional, mas existe uma condição de subsistência. Quando a pessoa está passando por uma situação de saúde complicada, quando está passando por alguma situação familiar e precisa se deslocar, a única opção dele são os rios. E ele acaba ficando à mercê das condições que lhe são oferecidas. Então, acredito que, principalmente, o transporte de passageiros e transporte misto, aquelas embarcações que transportam cargas e passageiros, é o retrato do transporte na região amazônica para essa população que depende único exclusivamente desse modal de transporte. E existem diversas particularidades nesse modal de transporte que nós podemos levantar aqui. Para contextualizar principalmente, eu levanto as características oceânicas que a Amazônia tem. Nós estamos inseridos na maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica, onde os rios possuem amplitudes de ondas relativamente considerável, correntes também relativamente considerável e ventos. Quando você fala amplitude de ondas, isso significa ondas enormes, mais de 1 metro, 2 metros, como é que funciona? São ondas com amplitude considerável. A Baía do Guajará, então? Perfeito. O que acontece? A navegação fluvial, de uma forma geral, ou seja, a navegação em rios, ao redor do mundo, é comum se ter regiões tranquilas. Ou seja, você praticamente não tem ondas, correntezas muito baixas. Por quê? Porque as características geomorfológicas dos outros ambientes propiciam isso. E muitas das vezes rios são canalizados, são obras artificiais para atender determinada demanda. No nosso caso, os rios são naturais. As nossas vias navegáveis, que muitas das vezes não chegam a ser hidrovias, você tem uma hidrovia, no sentido literal da palavra, você precisa de uma série de requisitos a serem atendidos. E se fala muito em hidrovias aqui, né? Perfeito. Aí você vê que a gente precisa levar em consideração sinalização, balizamento, uma série de requisitos que não são atendidos. Mas as nossas vias navegáveis são têm características tão boas que acabam permitindo a navegação. Mas essas características ambientais precisam ser levadas em consideração quando estamos falando de transporte fluvial, principalmente do ponto de vista de segurança. Então, acho que a gente não pode, muitas pessoas tentam comparar as características
hidroviárias, vamos assim falar, mas estamos falando do transporte fluvial, da região amazônica com outras regiões do mundo. E são características completamente diferentes. Como eu lhe falei, a questão das ondas. Você já deve ter tido a oportunidade de pegar a Baía do Marajó ou outras regiões aqui na região amazônica, que você viu que não é brincadeira. As ondas são relativamente grandes, você tem correnteza e a embarcação é imposta em condições adversas de rio, né? Pedro, quando você fala que aqui existe todo um fator natural para a navegação nos rios, isso me implica em pensar que esse piloto, esse comandante de barco, ele tem que estar de posse desse conhecimento local também para poder navegar nos rios. Perfeito, perfeito. A maioria dos aquaviários, de uma forma geral, ele já tem esse conhecimento das principais características da região onde você está navegando. A navegação interior, nos nossos rios, são divididas em duas áreas, a área 1 e 2. Uma área com condições menos adversas e outra área com condições mais adversas, chegando até a ter características próximas a alguns pontos oceânicos. Os nossos rios são muito largos. Isso não existe em outro lugar do mundo. Rio com largura de 10 quilômetros, né, em determinados trechos, 15 quilômetros, você não consegue ver outra margem de tão largo que é. Isso faz com que em alguns trechos você tenha formações de ondas com maiores amplitudes, vente mais, consequentemente formem-se mais ondas e a embarcação esteja sujeita a essas condições. Então a embarcação precisa ser projetada para atender essas demandas de condições adversas. Então você não pode colocar uma embarcação que não foi projetada para estar imposta a essas condições para navegar em regiões onde ela vai ter uma determinada amplitude de onda maior do que o normal, onde vai ter uma correnteza maior do que o normal, ventos, etc. Então, existe primeiro as características ambientais que balizam o projeto para a embarcação ser segura, e segundo são as características operacionais, que é exatamente esse ponto que você colocou da tripulação, saber tanto as características do ambiente onde a embarcação está navegando, quanto do ponto de vista de carregamento e operacional de disposição de carga, pessoas, etc. Pedro, nós temos aqui vários tipos de material em que são construídas essas embarcações. Muitas delas são de madeiras e outras não. Queria que você falasse sobre se esses tipos de materiais em que são construídas essas embarcações, se elas são adequadas. E como aquele ribeirinho, aquela pessoa que, dentro do seu cotidiano, ele tem o rio como uma praxis, como é que ele pode também ter o conhecimento de um material correto para se fazer? Perfeito. A madeira é um assunto bastante particular. A madeira é um material de engenharia, vale ressaltar isso, reconhecido como tal. E a utilização da madeira em embarcações, aqui na região amazônica especificamente, que não se usa só aqui, se você for em países europeus, você vai ver diversas embarcações de madeira. Existem estaleiros tradicionais construindo lanchas na Itália, por exemplo, França, etc. Então não é só na Amazônia que se utiliza a madeira para construir embarcações, certo? Esse é o primeiro ponto. Mas aqui na Amazônia existe uma questão cultural, primeiro, onde existe uma cultura de carpintaria naval transmitida do avô para o seu filho, para o seu neto, etc. E isso faz com que exista toda uma economia voltada a esse tipo de construção, exatamente para atender a necessidade do transporte, principalmente de passageiros, mas vamos colocar aí carga e passageiros dessas localidades que dependem do transporte fluvial. Do ponto de vista econômico, a madeira é muito mais acessível do que qualquer outro material. Perfeito. Né? Então a população consegue acessar esse material de uma forma bem natural. Vivemos dentro da floresta, no quintal de casa, né? Eu costumo brincar e dizer isso. Muitos constroem seus barcos no quintal de casa. Perfeito, né? São mini estaleiros bem regionais, construídos no quintal de casa, onde muitas das vezes o comprimento da embarcação é restringido pela máxima dimensão de madeira que se consegue utilizar na quilha, por exemplo, que é a coluna vertebral da embarcação. Né? Aquela peça que fica ali embaixo, a gente costuma dizer que é a coluna vertebral da embarcação. Então, essa questão econômica tem que ser levada em consideração. Muitos técnicos eram, no passado, hoje acredito que essa mentalidade esteja mudando, são contra a utilização da madeira, por diversos aspectos que a gente vai comentar aqui, mas
não é levado em consideração essa questão econômica, né? Então, além da aquisição, ou seja, do investimento para se ter embarcação, você precisa fazer reparos na embarcação periodicamente. Você imagina uma embarcação de aço, uma embarcação de alumínio, por exemplo, que requer processos de soldagem, uma determinada técnica específica, e é muito difícil nessas localidades ter acesso e ter pessoas qualificadas para fazerem essa manutenção. Do ponto de vista de segurança, né, a madeira, ela tem um aspecto, obviamente, que é a questão da reserva de flutuabilidade. A embarcação ela precisa de uma propriedade dita reserva de flutuabilidade. Então, embarcações costumam ser compartimentadas, de forma estanque, ou seja, não passa fluido de um ambiente para o outro, no seu casco, exatamente para, num possível alagamento, a água ficar contida ali naquele compartimento e os demais compartimentos ficarem vazios, dando reserva para a embarcação flutuar. É dita a nossa reserva de flutuabilidade. Na madeira, essa estanqueidade é muito difícil de ser mantida. Então, quando ocorre um alagamento, muitas das vezes ele é homogeneamente distribuído ao longo do casco inteiro. Isso faz com que o naufrágio seja muito repentino. E a reação da própria tripulação, mas principalmente dos passageiros, não tenha tempo, né, de reação, na verdade. E a gente percebe que em muitas embarcações, essas miúdas, a gente vê a própria pessoa que está dentro do barco tirando a água com uma latinha, o que provoca muitas vezes até outros tipos de acidentes, né? Nessas embarcações bem pequenininhas, que a gente costuma chamar embarcações miúdas, né, que a gente costuma ver com um motorzinho ali de rabeta, aquele motor na rabeta, levando alimentos, banana, açaí, etc. Tem vários acidentes que a gente pode mencionar. Aquelas embarcações são embarcações com casco normalmente muito estreito e compridas. Então elas ficam naquele regime de planeio ali, com a proa dela levantando, tentando atingir maiores velocidades, e acaba tendo um embarque de água e ele tem que ficar tirando a água, senão ele vai afundar. E isso faz com que muitas das vezes ele perca a atenção, e mulheres com cabelo maior tendem a sofrer o fenômeno do escalpelamento. Perfeito. Então, principalmente as mulheres, elas são afetadas por essa questão, por estarem ali perto, distraídas, com aquele cabelo mais comprido, né? O cabelo acaba sendo aderido pelo eixo, puxa realmente, e o efeito é drástico. A Marinha tinha um projeto, inclusive, não sei se ainda está ativo, mas de fazer proteções para aqueles eixos. Esteve ativo, ainda está ativo o projeto. A TV Nazaré tem uma campanha permanente sobre o escalpelamento, por isso que a gente sempre avisa aqui nos nossos VTs, dizendo que para você, quando for navegar num barco como esse, que você use boné, que o cabelo esteja amarrado, para justamente evitar o escalpelamento. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, Pedro. Quais são os principais ou os mais frequentes acidentes com esse tipo de embarcação miúda? Primeiro o escalpelamento, né, que é um acidente bem recorrente. Quando eu disse que eu não sabia se ainda estava ativo, se ainda estão fabricando esses protetores. Porque a Marinha está com uma certa restrição de verba. Pode continuar. Eu não sei se eles ainda estão fabricando, mas realmente essa educação para a população é fundamental, para eles ficarem cientes dos problemas, que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? A população também acontece isso. Pensa que navega há muito tempo, já está acostumado com aquela operação, pensa que aquilo não vai acontecer. Outros acidentes é realmente o embarque de água, a falta de estabilidade, pelo próprio casco da embarcação, não está propício a navegar em determinadas regiões, com muitas ondas, com vento, com correnteza e sobrecarregados. A embarcação acaba naufragando. A sorte é que, sorte entre aspas, né? Mas esse tipo de embarcação normalmente navega em regiões próximas à margem. Então são trechos curtos e próximos à margem, o que faz com que no caso do acidente, a população ainda consiga acessar a margem e se livrar do acidente, certo? Mas nesse tipo de embarcação pequena, a maioria dos casos são esses. Pedro, a gente falou agora dessas embarcações miúdas, mas aconteceram vários acidentes e a Marinha informa que 6 acidentes aconteceram e as causas, as previsões de causas foram as mais diversas. Falta de informação dos próprios passageiros,
Outro, o transporte de cargas dentro da própria embarcação, o excesso de lotação, a falta de equipamentos. Queria que você conversasse, falasse para a gente sobre essas várias irregularidades que acontecem nessas embarcações. Perfeito. Primeiro, antes de falar dessa questão da causa, acho que vale a pena comentar que o transporte fluvial é muito seguro. Perfeito. Porque muitas pessoas estão comentando os motivos dos acidentes e preocupados com a segurança, obviamente, é salutar isso. Mas, estatisticamente, se nós formos analisar o número de acidentes do modal aquaviário, se comparar com o rodoviário, ou até mesmo outros modais, nós vamos ver que a nossa estatística é muito pequena. O trânsito, enfim, então, não? Perfeito. Trânsito urbano. Urbano. E nas nossas estradas também. Se você for ver, os acidentes com fatalidade são altíssimos. O problema é que uma embarcação leva muito mais de uma pessoa, por exemplo, que é o caso de um caminhão, que só vai o motorista de caminhão, ou um carro que leva no máximo 5 pessoas, se não for um veículo maior. Então, quando acontece acidente, as vítimas afetadas acabam sendo um número relativamente maior. Mas, estatisticamente, nós somos um transporte muito seguro, transporte fluvial, né? Transporte aquaviário de uma forma geral. Mas, sobre a causa dos acidentes, a gente pode mencionar o seguinte aspecto. Primeiro, é que muitos acidentes tiveram natureza, ou seja, motivo, distinto. E é difícil correlacionar. Muitas pessoas querem correlacionar os acidentes como se fossem praticamente o mesmo motivo ou a recorrência fosse igual. Cada um tem sua característica bem peculiar. Perfeito. Recentemente tivemos um acidente com uma embarcação de carga, um comboio fluvial, um empurrador barcaça, batendo num navio, numa manobra. Outros acidentes com embarcações de passageiros. A gente pode aqui citar pontualmente alguns deles. O último mais trágico aqui na região foi exatamente aquele acidente na região do Xingu, né? A embarcação estava seguindo de Santarém para Vitória do Xingu, e aí aconteceu um acidente ali entre Porto de Mós e Senador José Porfírio, uma região onde relativamente aumenta-se a largura da via, e estava chovendo também, com a formação de vento, tende-se a gerar mais ondas. Então a embarcação estava nessa condição. Vale ressaltar que embarcações não foram feitas para afundar, certo? Então, muitas pessoas, porque as pessoas se deslocam, no caso, por exemplo, lá da região da Bahia, né, da Bacia de Todos os Santos, teve um acidente lá. Porque as pessoas se deslocaram para um lado só da embarcação, porque na situação de desespero as pessoas foram só para um bordo. Não interessa. Nas condições para quais a embarcação foi prevista para navegar, a embarcação não foi feita para afundar. Então, existem diversas situações que precisam ser analisadas. Obviamente que uma situação crítica ambiental, como por exemplo ondas maiores do que o que foram previstas, isso sim, dentro de uma série histórica de 30, 40, 50 anos, ter uma condição adversa diferente, pode ser um fator determinante para uma situação adversa. Mas Pedro, só uma curiosidade mesmo, até que está em casa, mas pode acontecer realmente de, por exemplo, numa situação, as pessoas se dirigirem só para um lado da embarcação e ela virar? Aí a gente tem que levar em consideração outros fatores. Se a embarcação tiver sido projetada, né, de forma correta, com responsabilidade técnica de um engenheiro naval, para aquela condição de operação, é muito difícil com que isso aconteça. Perfeito. Mas o que acontece é que, repito, numa condição adversa de rio, diferente da qual aquela foi projetada, ou seja, ela foi estimada para trabalhar numa região com determinada amplitude de onda. E por ocasião do destino, a gente não controla a natureza, essa amplitude de onda triplicou. Infelizmente, você não tem como controlar. Isso realmente é um acidente, uma fatalidade. Como foi o caso, por exemplo, se a gente fazer uma analogia bem direta, no Japão, né? Aquele último tsunami que teve no Japão. O Japão ele tinha uma série de barreiras para conter ondas até uma determinada amplitude. Estudou-se uma série histórica dos últimos 30 ou 40 anos. E a onda tinha uma amplitude de X metros. Veio um tsunami com 3 vezes X, quebrou todas as barreiras, o tsunami ainda afetou. Não estavam preparados. Exatamente. Isso é uma situação pontual, é realmente um acidente, né? As causas dos acidentes ainda não foram apuradas de forma definitiva. Então é difícil da gente comentar exatamente o que ocasionou o acidente. Mas, no caso aqui da região do acidente do Xingu, que é na nossa região amazônica, eu ressalto alguns fatores que devem ser
tidos como lição para nós, né, população amazônica, e principalmente para quem costuma usar esse modal de transporte, que é ficar atento para a lotação de passageiros da embarcação. Hiperlotação é um problema recorrente no nosso transporte, né? Você vê uma coisa, a gente fala agora da embarcação que está no foco dos holofotes pelos últimos acidentes, mas quantas vezes nós não já trafegamos nas nossas ruas e vimos um ônibus lotado e uma pessoa tentando acessar ele mesmo assim, ficando pendurado para o lado de fora. Muitas vezes. Não? E o motorista é obrigado a deixar a porta aberta para aquela pessoa não ser esmagada pela porta. Então ele fica ali pendurado para o lado de fora. Então repara, é um problema recorrente no transporte de uma forma geral, não é só no transporte fluvial. Então a população precisa ter essa educação e é nosso papel como técnico, até mesmo como universidade, passar essa instrução. E aqui eu lhe agradeço pela oportunidade de estar falando sobre esse tema, exatamente para instruir a população, para estar atento sobre a lotação. Toda embarcação de passageiros, quando você entra na embarcação, tem lá a capacidade máxima de lotação. Alguns no próprio convés principal, outros em regiões pontuais. A população precisa ficar atenta para saber se realmente está sendo obedecida aquela lotação. E a utilização de equipamentos de segurança? Muitas vezes a gente diz assim, no avião a tripulação faz as orientações, no barco você chega lá e muitas vezes não sabe onde está esses equipamentos de segurança. Não só onde está. No avião, quando você entra, você aprende como manuseá-lo, certo? Você aprende a manusear o cinto de segurança, você aprende onde estão os assentos flutuantes, a máscara para respirar, não é isso? Isso. Então, acredito que esse é um procedimento básico, que inclusive já é cobrado de ser feito, né? A capitania tem batido de forma bastante, vamos dizer assim, rígida com essa questão, e os órgãos reguladores, a própria ANTAC a nível federal, os órgãos estaduais aqui no Pará, Arcon, têm regulado determinadas linhas e se preocupado com isso, mas muitas das vezes isso não ocorre. Acredito que quem tem um papel fundamental nesse aspecto é a população, né? A população, quando ela começar a se conscientizar e cobrar, como passageiro, os armadores, que são os donos da embarcação, como cliente também, né? Implicitamente começam a se preocupar em passar essa noção de como se atar o colete salva-vidas, onde ficam localizadas as boias salva-vidas, as balsas salva-vidas no possível naufrágio. E digo mais, no avião, por exemplo, quando você está numa região de turbulência, ou seja, existe um risco de um problema ocorrer, você é instruído a ficar sentado, com seu cinto afivelado, certo? E ali já fica atento às saídas de emergência, etc. Na embarcação mesmo deve ocorrer. Uma situação de turbulência, o peso tem que estar bem distribuído. Quem já teve a oportunidade de viajar num avião, por exemplo, monomotor, ou até mesmo num bimotor, não existe a possibilidade de todo mundo ficar num único bordo. Não fica todo mundo de um lado só. Por quê? Porque você vai ter um problema de estabilidade. Toda hora navegando no avião, ele vai ter, né, que compensar esse peso. A embarcação é a mesma coisa, então essa distribuição de peso precisa ser pensada. Exatamente para numa condição adversa, de onda, de vento, superior àquela que foi estimada, você tem uma defesa maior em estabilidade. Eu vejo também algumas situações que precisam ser levadas em consideração, principalmente em embarcações que não têm projeto. De um engenheiro naval, por exemplo. Muitos pesos sendo colocados em convéses superiores. Peso em cima da embarcação, quanto mais em cima, pior para a sua estabilidade. Obviamente que temos a questão de pesos que são calculados para estarem naquele local, e aí isso é previsto para preservar a estabilidade. Mas existem embarcações para ficarem mais bonitas. Eu já vi cada coisa que, por exemplo, concretam pisos superiores, colocam revestimento em pisos superiores. Isso traz um peso enorme, né, para cima da embarcação. E basta você pensar, quando a embarcação ela funciona ali com o princípio do João Bobo, né? Você empurra o João Bobo, ele volta para a posição de ele vai, oscila e volta para a posição de equilíbrio. A embarcação foi feita para isso. Ela tem que ter esse momento para voltar toda hora e estar na posição de equilíbrio. Se você coloca um peso muito grande em cima, ele vai, até que vai chegar um determinado momento que ele vai quebrar essa capacidade de retornar à posição de equilíbrio. Então existe essa preocupação dessa questão da distribuição de peso.
pode ser transportado carros e embarcações? Isso é um tema interessante de ser comentado. Carros podem ser transportados, inclusive no convés principal, desde que nesse convés não se transportem passageiros. Existem pessoas que são contra essa questão do transporte de veículos em conjunto com passageiros, mas eu sempre digo assim, estamos falando do transporte de passageiros, né? Okay. Existe o transporte misto também, até mesmo a utilização de ferry-boat, mas no caso do transporte de passageiros, pode, mas precisa ter um convés para o transporte de passageiros. Basta a gente pensar, numa ocasião de um acidente, é difícil você controlar a movimentação de um veículo. Outro ponto do veículo que eu também gostaria de levantar, principalmente nas travessias, é a questão dos ferry-boats e as pessoas, mesmo sendo instruídas, querem ficar dentro do carro quando estão fazendo a travessia. Muitos dormindo até. Não né? pode. Quer aproveitar o ar-condicionado do carro? Não pode. Gente, numa ocasião de acidente, ou mesmo do rio estar relativamente revolto, os carros vão começar a se bater, você vai ficar imprensado dentro do carro e não vai conseguir sair. Então, essas preocupações precisam ser alertadas para a população ficar preocupada e ser o primeiro a tirar seu filho dentro do carro. Filho, vamos para o convés de passageiros, vamos para a região de passageiros, para essa cultura ser transmitida. Eu acredito bastante, sabe, que as crianças têm um papel fundamental hoje na nossa população amazônica. A criança, ela vai para a escola e ela aprende o que é certo ali em determinada técnica de navegação, de transporte, de cidadania, e leva para casa e acaba influenciando uma família, né, de maus costumes ou até mesmo de culturas transmitidas para aquela família. Então, eu acredito que hoje a educação tem um papel fundamental de influenciar a população amazônica de uma forma geral. Pedro, a gente chegou ao fim desse bloco do programa e eu queria que você, nas suas últimas palavras, desse uma orientação sobre como navegar com segurança nos rios. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, é que nós não podemos deixar vidas serem ceifadas por problemas incipientes a um transporte tão bonito e tão seguro que acontece aqui na nossa região amazônica. Eu diria que é fundamental que as embarcações possuam um projeto com responsabilidade técnica e que as restrições impostas pelo engenheiro naval responsável ou pelos engenheiros responsáveis sejam obedecidas. Ou seja, a tripulação precisa de instrução, a população precisa de instrução para obedecer às restrições que aquela embarcação possui. Toda embarcação é feita para navegar em determinada rota, com restrições operacionais, isso precisa ser obedecido. Se as restrições operacionais da via forem obedecidas, se as restrições de projeto forem obedecidas, é muito difícil que um acidente ocorra. Então eu queria deixar aqui o meu alerta para a população, para os armadores e para toda a comunidade envolvida, dizer que fiscalização existe, mas que é necessário melhorar nossa infraestrutura portuária, nossa infraestrutura hidroviária, tanto para deixar o nosso transporte mais seguro, quanto para facilitar o papel da fiscalização. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. E eu conversei com o diretor da Faculdade de Engenharia Naval, Pedro Lameira, e também engenheiro naval, que deu informações sobre como navegar com segurança nos rios da Amazônia. A gente volta daqui a pouco. Neste bloco